Amém, irmãos? Amém. Graças a Pai, nós vamos continuar, dar continuidade ao nosso estudo aqui no Campinho, com relação ao nosso assunto das jornadas, E a gente está, só para a gente se situar, continuar se situando, estamos estudando com relação ao Monte Sinai, Já estamos bastante tempo já nessa jornada, sem pressa, de correr com o assunto, mas falando de pouco em pouco a porção do assunto, ruminando nesse assunto. E a gente está na sexta subida, que também é a subida mais extensa, que teve uma quantidade maior de revelação, por parte do Senhor ali para Moisés. Em cada subida, o Senhor ia dando revelação, E essa sexta subida foi a que mais Moisés teve revelação. E a gente já falamos dos artefatos da casa, Da arca, da mesa, vários artefatos, do candelabro, e agora do altar também. Agora a gente chegou na questão das vestes sacerdotais, Então nós estamos falando com relação às vestes. Da vez passada começamos a falar sobre as vestes, Dos materiais que as vestes são compostas, E falamos de algumas partes das vestes, Começamos falando com relação ao éfode, E hoje a gente vai dar prosseguimento, vamos falar do peitoral, E a gente já viu já que eles são juntos, O éfode e o peitoral e o cinto, são unidos, por correntes de ouro, argolas de ouro, Então são unidas. Então a gente viu da vez passada que o éfode ele fala da nossa responsabilidade, como filhos de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com o que o Senhor colocou em nós. O éfode ele está no ombro, então está falando da responsabilidade. Fala da intercessão, só rapidamente, só para a gente estar relembrando, para a gente entrar no assunto do peitoral agora. E agora a gente vai começar a ler com relação ao peitoral, para a gente avançar um pouquinho mais, conforme o Senhor nos der graça e nos permitir hoje, Então a gente vai começar com Êxodo 28, que a gente está estudando. Êxodo 28, a partir do versículo 15. Êxodo 28, a partir do 15. E fala assim: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal a gente já viu que é uma questão de tradução, Estola sacerdotal, na minha escritura aqui, é o éfode, Tem algumas escrituras que falam colete, mas é a mesma peça, É o éfode, estola sacerdotal, colete. De obra esmerada conforme a obra da estola sacerdotal, o farás de ouro e estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Então a gente já viu aqui falando de materiais, que o ouro, o estofo azul, o púrpura e o carmesim vai falar do que nós somos, o que nós somos em Cristo, que Cristo fez em nós, da natureza divina, nos fez participantes da natureza divina, da sua divindade, da sua realeza, pelo seu sangue, pela sua obra ali na cruz, nos fez um reino de sacerdote. Então esse é o nosso assunto também, as vestes, mas começamos falando da casa, e do sacerdócio, reino também, Então esses materiais vão falar do que nós somos em Cristo. Que Cristo ele fez na cruz por nós e da formação de Cristo em nós, E linho fino retorcido, linho
Linho fino retorcido já fala das obras, né? Do que nós fazemos em Cristo pelo Espírito, né? Não o que nós fazemos por nós mesmos da nossa vontade, do que nós temos da nossa cabeça, mas o que nós fazemos pelo Espírito. São as nossas obras, né, em Cristo Jesus, né, no novo homem, né? Aquilo que nós fazemos por intermédio do corpo. Então é um linho fino retorcido, né? Fala das obras dos justos em Cristo, né? A gente já viu, já está em outros vídeos isso, só para relembrar. Linho fino retorcido. O farás. 16. Quadrado e duplo será de 1 palmo e o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo. Serás a primeira ordem. Né? Então aqui começa a falar das pedras, né? Que nós já vimos que cada pedra dessa preciosa vai falar de uma tribo, né? Dos filhos de José, né? José não, Jacó. De Jacó, né? José era um filho de Jacó. Sárdio aqui é a primeira, né? Que corresponde a Rubem, né? Que era o mais velho. E aqui é por ordem da idade, data de nascimento. Já vimos que a última aqui é Jaspe, que vai falar de Benjamim, né? Então, se você quiser saber a correspondência com cada tribo, né? Cada filho de Jacó ali, é só você pegar a ordem de nascimento deles, que vai cair certinho a pedra que corresponde a cada um. Sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12. Então aqui está vendo no 21, né, que eu estou falando, né? As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, né? Então aqui está falando de Israel, que o nome dele foi trocado, né? Jacó. Sim. Era Jacó, depois do encontro com o anjo, o nome dele passou a ser Israel. 12. Segundo os seus nomes serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos, né? Cada filho de Jacó deu origem a uma tribo, né? 22. Para o peitoral farás correntes como cordas de obras trançadas de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. 25. As 2 pontas das correntes penderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal. Né? A gente vê aqui que elas são presas, né? No éfode, né? Peitoral, ele por essas argolas e essas correntes, elas ficam atadas, né? Da estola sacerdotal, que é o mesmo que o éfode, na frente dela. 26. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e a porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligarão com o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peito e o juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Só até aí. Né? Então aqui a gente viu, ficou claro, né, que no versículo aqui
25, né? Ó, e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca, a parte final, né? E nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Né? Então, é a união, né? do éfode com o peitoral. Né, que o peitoral, hoje a gente está estudando, comentando sobre o peitoral do juízo, né, e esse peitoral ele nunca se separa do éfode, ou seja, nunca vai se separar da intercessão, da responsabilidade, sempre anda junto, né, de tudo que o éfode ele representa, ou estola sacerdotal, né, ela caminha junto com tudo que o peitoral do juízo ele também representa em Cristo, né? Nunca se separa, porque a gente vai falar hoje do juízo. O peitoral ele começa a falar do juízo na casa de Deus, né? E na casa de Deus também tem juízo. O Senhor tem graça, mas ele também o Senhor também corrige, né? Ele disciplina também. O Senhor ele não faz as coisas de qualquer jeito, ele perdoa, né? Mas para a gente fazer o que a gente quer e andar como a gente quer e como a gente bem entende, né? Não é dessa forma. Existe uma regra na casa de Deus, né? E quando as coisas não estão caminhando adequadamente, precisam ser corrigidas, né? Pelos próprios irmãos, pela igreja, né? E quando não acontece isso, o próprio Senhor intervém, né? Mas é um juízo, né? Que ele está ligado ao éfode, à responsabilidade, à intercessão. Então, existe a graça, né? A misericórdia, né? Então, primeiro vem a misericórdia, a graça, a intercessão, a exortação, o ensinamento, né? Então, você tem o ensinamento, exortação, admoestação, né? Longanimidade, né? Temperança, domínio próprio e também, se teve exortação, ensino, teve muita coisa e não adiantou, aí vem o juízo de Deus. É aplicada a disciplina, né? Então esse é o nosso assunto. Vamos voltar aqui para o início, né? Esse peitoral do juízo de Deus, né? Primeiro aspecto que eu queria comentar, né? Que ela tem as pedras ali dos filhos de Israel, né? Cada pedras preciosas, semi-preciosas ali, cada uma correspondente a uma tribo, né, de Israel. E cada uma luz diferente, né? Então a gente sabe que o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo, né? E o tipo aí é como se o Senhor ele fosse a luz mais forte, a luz branca, né? Como se fosse a luz do sol. É um tipo, né? A gente está falando, não é que ele é a luz do sol, como se fosse a luz mais forte, a luz branca, a luz completa, né? Mas o Senhor, a gente sabe em outras alegorias que o Senhor, quando ele foi para a cruz, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E o Senhor, ele foi partido pela igreja. Amém. Cada um recebeu uma porção de Cristo, né? E essas luzes também estão falando a mesma coisa, né? Cada um tem uma porção diferente de Cristo e expressa Cristo de uma forma diferente. É uma luz diferente de Cristo, né? É a questão do arco-íris, né? Quando o sol a luz do sol, ela se mistura com chuva, o que aparece? O arco-íris, né? Que é o espectro da luz solar, né? Então ela é dividida ali nas cores do arco-íris. Então é a mesma coisa, o Senhor, e interessante assim nessa alegoria, que a água na Escritura ela fala do Espírito Santo. Então a gente vê a luz do Senhor pelo Espírito, ela reflete em nós uma luz diferente, em cada um de nós. Cada um tem um aspecto de Cristo diferente, né? Eu tenho um aspecto de Cristo, o irmão tem outro aspecto, outra irmã tem outro aspecto de Cristo, né? E todos nós, a somatória de todos nós, somos o corpo de Cristo na localidade, né? Ou na cidade. Cada um com a sua porção de Cristo, que o Senhor nos deu, né? E cada um tem a sua expressão de Cristo, cada um no seu dom, cada um no seu ministério, né? Cada um no que o Senhor te deu, né? Simples assim,
naquele dom ali que o Senhor tem te dado, aquela porção que o Senhor tem te dado. Então você vai expressar aquela luz de Cristo ali. Né? E o éfode, depois a gente vai ver também, tem a ver com, logo depois do texto que a gente leu, vai falar de Urim e Tumim também, que é um tipo do Espírito Santo. Né? A gente está falando das vestes sacerdotais, e o sacerdote, já vimos que todos nós somos sacerdotes, fomos feitos um reino de sacerdotes para exercer autoridade, né? Reis e sacerdotes, e serviço. Né? Então essa é a ótica mais simples, né? Reino de sacerdote. Reino para quê que o Senhor nos fez reis? Para exercer autoridade. E o sacerdócio para quê? Para serviço, para servir, né? Conforme o que o Senhor colocou nas nossas mãos, o dom que Ele nos deu. Né? E cada um de nós somos autoridade no que o Senhor nos deu, na nossa porção, que o Senhor nos deu e que nós ministramos pelo Espírito. Né? Essa é a nossa liberdade, a gente vai ver isso aí mais para frente um pouquinho. E o sacerdote, ele tem que ter discernimento, né? Agora a gente vai começar a entrar no assunto do juízo, porque são muitas luzes diferentes. Então o discernimento é você saber o que é heresia, porque tem muitas luzes, né? E cada uma dessas luzes é uma expressão do Senhor. Né? E o sacerdote, ele tem que ter discernimento pelo Espírito Santo, né? Que aqui a gente vai ver como Urim e Tumim, do que é santo e do que é profano, do que é de Deus, do que não é de Deus, né? Do que é celestial e do que é terreno. Né? Então esse é o discernimento. O que vem de Deus ou não vem de Deus? Porque a heresia, ela acontece às vezes, é uma coisa muito sutil, e a gente tem que ter discernimento dessas coisas. Porque a heresia, ela vai ser contrária, normalmente ela é contrária a algum princípio cristão da Escritura. Né? Então a gente vai ver muitas cores, muitas expressões de Deus diferentes. Mas quando é que é heresia? Quando ela vai ferir algum princípio. Essas luzes, elas não podem ferir princípio nenhum da nossa fé, né? Da nossa fé cristã. Por isso que também nós temos que conhecer os nossos princípios básicos e fundamentais da nossa fé cristã, né? A divindade do Senhor Jesus, né? 100% Deus, a humanidade dele, 100% homem, né? A sua obra na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a sua encarnação também, né? A sua ascensão, né? Então são, falando assim, panoramicamente, né? Não entrando no assunto, mas são essas coisas que não podem ferir, né? Essas luzes não podem ferir. Feriu algum desse princípio, a gente reconhece que é uma heresia aquilo ali, né? Que não vem do Senhor, não vem do Espírito. Aquela luz ali não é uma luz, é treva, né? Na verdade não é luz, é uma treva que está ali. Então a gente tem que ter discernimento dessas coisas. E vamos ler aqui, né? Falando dessas luzes, né? 2 Coríntios 12, 20 e 21. Segunda carta aos Coríntios 12, 20 e 21. Temo, aqui é Paulo falando, né? Temo, pois, Paulo tinha um temor, né? Que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detressões, intrigas, orgulhos e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram.
Né? Então Paulo aqui está falando que ia ter com eles, né? Que ia os visitar, e que ele tinha um temor aqui, que encontrasse ele de uma forma que não era a forma adequada de estar em Cristo, né? Em pecado, inveja, contenda, que ele vai citar várias coisas, né? Que ele tinha temor de os encontrar assim, dessa forma, né? Então no 21 ele vai falar: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram, né? Então aqui ele está trazendo a responsabilidade para ele, né? Que da mesma forma que a igreja não está indo bem, né? Porque os irmãos que têm cuidado, quando a igreja não está indo bem, é porque os irmãos que têm cuidado com a igreja, eles não estão indo bem. Por isso que ele fala aqui: eu temo que o Senhor me humilhe, né? Que o Senhor, ele está falando que o Senhor ia tratar com ele primeiramente, antes de tratar com a igreja. Lógico que o Senhor trata também com a igreja, mas primeiro, né, o juízo do Senhor, ele começa pelos irmãos responsáveis, né? Aqueles que estão com éfode, né? Estão vestidos de éfode, que estão com a responsabilidade em cima. Então ele está vendo aqui que o Senhor humilharia ele no meio dos irmãos ali. Porque ele está percebendo que se os irmãos não estão indo bem, ele também, com certeza, não estava desempenhando a função dele corretamente no meio dos irmãos, né? Agora o 13 aqui, ainda 2 Coríntios, ainda em 2 Coríntios, já o 13 também, a gente vai ver do 1 até o 4. Ó, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz, como estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, e digo aos que outrora pecaram, e todos os mais que se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, né? Então aqui agora no 13 ele já está falando: olha, eu vou ter convosco novamente, e se eu chegar aí e tiver na mesma situação, não tiver, os irmãos não tiverem se arrependido, ele está falando aqui que ele vai, não os pouparei, ou seja, ele vai aplicar a disciplina no meio dos irmãos. A disciplina vai ser aplicada, né? Ele vai corrigir, né, o que está errado, vai ver o que está errado e vai corrigir, vai ter a disciplina, e esse é o assunto do peitoral do juízo, né? O juízo de Deus, como a gente leu da vez passada, né? Lá em Apocalipse vai falar, né? Ao anjo da igreja escreve, né? Ao anjo da igreja escreve. Então a primeira palavra ela vem, né, para a liderança da localidade, da igreja naquela cidade ali, naquela localidade, diretamente para ele. E também fala com a igreja: eu tenho contra ti. Então o Senhor tem contra alguma coisa. Qual era o problema ali? Existia um problema que não havia sido tratado, não estava sendo tratado pela igreja e pelos responsáveis ali da localidade, né? Então o Senhor, quando não tem o tratamento, o que o Senhor faz? Ele mesmo julga e aplica o juízo, ele corrige, ele vai disciplinar, muitas das vezes a localidade inteira, né? Quem tiver que ser disciplinado, às vezes a liderança, às vezes todo mundo na localidade. Por quê? Porque tem um problema e todo mundo está tolerando aquele problema ali. Lógico que a gente tem que ter a misericórdia, né? A longanimidade, né? A temperança, tem que ser exortado, ensinado, admoestado, né? A gente tem que conhecer, saber qual é o erro, chamar o pecado pelo nome dele, saber por que é pecado, né? Mas quando existe a insistência, aí tem que ser disciplinado. Aí vem o juízo, né, do Senhor.
esse é um aspecto, né? O julgamento com misericórdia, né? Com a misericórdia e com a graça do Senhor, né? Com longanimidade, né? Queria ver Judas, lá no livro de Judas. Judas 4 e Judas 17 também. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Né? Então aqui esse é a gente está falando de um outro aspecto, né? do peitoral do juízo. Né? Vai falar da graça sendo transformada em libertinagem. Né? Então a graça vai falar do que o Senhor nos deu. Né? Já tocamos aqui no assunto, que o Senhor ele nos deu a cada um de nós um dom, uma porção a cada um de nós. Né? Dele mesmo, o Senhor ele se nos deu. Né? Foi isso justamente que o Senhor nos deu. Ele mesmo se deu a nós, cada um, uma parte, né, uma porção. E aqui vai falar de homens que transformam em libertinagem a graça de Deus. Né? Então a gente vai ver um outro texto também que vai... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu pensei que tinha alguém querendo falar. Vamos ver o 17 antes. Eu falei do 17, mas não li. Agora me lembrei. Versículo 17 de Judas ainda. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Né? Então, pessoas que não têm o Espírito no meio dos irmãos. Né? Isso pode acontecer também. Não tem o Espírito Santo. Né? Não tem o Espírito Santo. Nesse caso, não são nem filhos de Deus. Né? Porque não tem o Espírito, não são filhos. Mas estão... Oi? Estão no meio dos irmãos. Isso aí pode acontecer também. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1 a 6. Primeira Timóteo 4, do 1 até o 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Né? Então aqui versículo 4:1, né? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio. Então fala de apostatar da fé, né? Ou seja, não andar por fé. Né?
Quando você não anda por fé, você apostatou da fé. E a gente, vou começar a tocar em dois assuntos aqui, dois assuntos que são contrários, e todos dois eles não são, na verdade todos dois são assunto errado, né? Que é o legalismo, né? O legalismo e o antinomianismo. O antinomianismo, o que é o antinomianismo? O antinomianismo é quando você trata a graça de Deus, foi o que a gente falou ainda agora, né? Você trata a graça de Deus, torna a graça de Deus em libertinagem, né? Você crê que, poxa, nós somos livres, o Senhor nos libertou, e você começa a caminhar fazendo o que você quer e bem entende, e não segundo as Escrituras, segundo o Espírito, né? A Escritura chama isso de antinomianismo, né? E essa prática ela é um sentido de você apostatar da fé, né? Existem dois sentidos de você apostatar da fé. O primeiro aspecto de você apostatar da fé é você andar achando que você pode fazer tudo, segundo o seu entendimento, segundo o teu querer. Você caminha dessa forma. Não, eu sou livre. Eu posso fazer, né? Eu acho que, não, isso aqui é certo, então você faz. Se é certo, você faz. É errado, você não faz, né? Então, essa é uma forma de você andar apostatado da fé. Você acha que você pode agradar a Deus com a sua vida natural, né? Com a sua vida comum, normal, né? Então você anda apostatado da fé. A outra forma de você apostatar da fé, você andar pela lei, né? Pelas obras da lei. Você acha que você, por cumprir a lei, você é salvo, você agrada a Deus por cumprir a lei, né? E a outra, na verdade, o legalismo, ele fala que você não precisa mais cumprir a lei, né? Então você faz o que você quer, bem entende. Eu não me expressei bem na parte do antinomianismo. A gente não precisa cumprir a lei, que agora nós estamos na graça, não é isso? Então, somos livres agora, não precisamos mais cumprir a lei. Então agora você faz o que você quer e bem entende. Então é uma forma de você andar apostatado da fé. A outra forma é de você achar que você pode agradar a Deus com as suas obras. Então você anda nas suas próprias obras, né, que dá o nome de legalismo ou judaísmo, tem a ver com judaísmo também. Então são duas formas contrárias de você andar apostatado da fé. Vamos ler agora em Gálatas 5. Então a Gálatas 5 vai estar falando da circuncisão, né? Que é uma prática da lei. Mas assim, eu creio que esse texto assim, esclarece bem a gente com relação a essa questão. Que começa assim falando da liberdade, né? Então a graça, ela nos libertou, né, da lei. Então começa falando, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então nós somos libertos por Cristo, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, né? A obra de Cristo na cruz. Então você anda agora na prática da lei, né? Está falando disso. Aí tem gente que pega esse versículo 1 aqui de Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Somos livres então, e nós fazemos o que nós queremos e bem entendemos, né? E andamos do jeito que eu quero, que eu acho que é certo, e não é assim. E a gente vai ver aqui o que está dizendo, que liberdade é essa, né? Qual é essa liberdade? 2, né? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo nada vos aproveitará.
Quer dizer, a justiça de Deus, né? A graça, o que Cristo fez por nós. 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Ou seja, porque não está crendo na obra de Cristo, né? Na justiça de Deus, que foi Cristo morrendo por cada um de nós. Está crendo na sua própria obra. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça de caíste, né? Guardar sábado, se justificar na lei. Caiu da graça, porque não está crendo em Cristo, na obra que Ele fez. 5. Porque nós, pelo Espírito, agora começa a clarear. Agora começa a trazer uma luz aqui do que é. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Né? Então é uma justiça que provém da fé. É a fé. Que justiça é essa? O que Cristo fez por nós na cruz. Né? Então é uma justiça, que é a justiça de Deus. Temos fé na justiça de Deus, no que Deus proveu por nós em Cristo Jesus, na obra que Ele fez por nós. Então é uma fé numa justiça que... como é que está falando aqui, né? Pelo Espírito Santo aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós que corrieis bem, que vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Né? Agora vou pular lá por 13. Vamos pular, depois se os irmãos quiserem ler tudo, né, com o 5 todo é muito bom, mas vamos antecipar um pouquinho. Gálatas 5, pular lá para o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ó só, de novo a liberdade. Fomos chamados à liberdade, para ser livre. Isso aí que está falando aqui. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, tornar a graça em libertinagem. Né? Ou dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Né? 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então aqui a gente vê, né, claramente, andai no Espírito e jamais satisfareis, cumprireis a concupiscência da carne. Então que liberdade é essa, irmãos, que nós fomos chamados? A nossa liberdade é para andar no Espírito. Para isso que o Senhor nos libertou, para não andar na carne. Fomos libertos, né? Que a gente vê lá até o Guilherme está aplicando, né? Já até passou isso de Romanos 7 e Romanos 8, né? A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É uma lei, né? Qual é a lei que nos liberta de andar na carne? A lei do Espírito de vida. E é uma lei. Se você anda pelo Espírito, nessa lei, você gera vida. Se você anda na lei, né? É outra lei contrária, né? Anda na carne, você gera morte, né? Vamos caminhar gerando morte. Então essa é a nossa liberdade que está falando aqui o texto. O Senhor, Ele nos libertou de quê? Da nossa carne, de nós mesmos, né? Do nosso ego, né? Para que nós venhamos andar em Cristo. Então esse é o equilíbrio do legalismo e do antinomianismo, né? Você fazer o que você quer e bem entende. É você andar em Espírito. Entende? É você estar em Cristo. É a sua posição em Cristo. Caminhar em Espírito. Então essa é a liberdade para a qual nós fomos chamados. Para andar no Espírito. Né? Para sermos achados em Cristo. Né? Então o Senhor, Ele nos chamou para nós andarmos em Cristo, né? Estarmos em Cristo, andarmos no Espírito e não cumprindo as obras da carne, não é fazendo o que nós queremos e bem entendemos,
Porque na casa de Deus tem norma, né? Ele vai falar para Timóteo lá, para Timóteo, que o soldado, né, o atleta, ele tem que, para ele ter galardão, ele tem que combater o combate segundo as normas e as regras da casa. Né? As regras que o Senhor estabeleceu, as normas, pelo Espírito. Não é de qualquer forma, como a gente quer e bem entende, mas tem um procedimento, né, de caminhar. Né? 2 Timóteo 2, 4, 5. Segunda Timóteo 2, 4, 5. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É só até o 5 mesmo. Então, quer dizer, fala aqui, né, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Né? Existem normas na casa de Deus. Regras, né? Sim. Então a gente tem que caminhar com responsabilidade, né? Com o que o Senhor colocou nas mãos de cada um de nós, e com discernimento, né? Do que é de Deus, do que não é de Deus, e segundo as normas da casa, né? Pelo Espírito, né? Diz que nos últimos dias o Espírito ele nos guiaria a toda a verdade. Então é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Amém? Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Né? Então aqui é aquele texto que o Senhor estava falando para Pedro que ia para a cruz, né? E Pedro fala para ele: tem compaixão de ti mesmo. O Senhor chama ele de Satanás. Arreda, Satanás. O Senhor fala para Pedro, né? Chama ele de Satanás mesmo. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Né? Então aqui que interessante, né? O julgamento do Senhor, ele está se as coisas são de Deus ou se elas são de homens. Se as coisas são celestiais ou se elas são terrenas. A gente costuma julgar se é certo ou se é errado, né? Se é certo, pra gente tá ótimo, tá bom pra caramba. Não, isso é certo, fazer. Mas o problema é que Deus, né, a gente está falando das regras da casa de Deus. Na casa de Deus, as regras são as regras de Deus. E Deus, ele não julga conforme o certo e o errado. Né? O homem, quando caiu, comeu lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal a gente rejeita com maior facilidade, né? Mas o bem da árvore, a gente mergulha de cabeça no bem. Porque é bom, é bem, mas na ótica do Senhor, são coisas de homem. Então Pedro foi chamado pelo Senhor de Satanás só porque Pedro cogitava nas coisas dos homens. Só que interessante, não era que era errado, que era certo, que era errado. Tu cogitas nas coisas de homens. Satanás cogita nas coisas de homens, certo e errado, né? E não nas coisas de Deus. Então o Senhor, ele está julgando se é de Deus ou se não é de Deus. É celestial ou é terreno? Então esse é o julgamento de Deus. Se é terreno, pode ser certo, né? Não é de Deus. Né? Tem aquele outro texto também da moeda, né? É lícito pagar tributo? De quem é
essa carinha que está aqui na moeda de quem é de César. Então você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É do homem, é do homem, é de Deus, é de Deus. É assim que o Senhor ele se move, né? Ele julga, né? É assim que o Senhor executa o seu juízo. Se é de homem, é de homem. É de Deus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mateus 22, 15. Ainda em Mateus aqui 22. A partir do 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Então, os fariseus estavam tentando pegar ele em alguma palavra, Senhor, né? 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge, inscrição? E responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Né? Então esse é o julgamento do Senhor. Né? É de Deus, dá para Deus. É de César, é terreno? É terreno. Né? Cogitar nas coisas do alto. Né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar da mitra, né? Que é a lâmina que o sacerdote colocava na cabeça, mas mais para frente um pouquinho. Então, irmãos, a gente vai ficar com essa parte do peitoral, né? Depois a gente vai falar só um pouquinho do Urim e Tumim, né? Rapidamente, depois a gente vai abrir para os irmãos para a gente estar ruminando, os irmãos estar acrescentando alguma coisa, depois a gente, na outra reunião, a gente avança, né? Então, o sacerdote, né, ele tem que ter Urim e Tumim. O Urim e Tumim, ele vai falar de luzes e perfeições, né, que são essas luzes que são expressas ali no peitoral, né, aquelas 12 luzes ali, muitas luzes. Né, então, o peitoral ele tinha também Urim e Tumim para ser consultado, que é um tipo do Espírito Santo. Né? Então, as faculdades do Espírito é comunhão, intuição e consciência, né? São as faculdades do Espírito, né? Então a gente tem que ter, esse é o Urim e Tumim que nós temos hoje. O Espírito que nos guia, nos ensina, nos guia toda a verdade, né? O Espírito Santo em nós. Por isso que nós temos que andar no Espírito, né? Se você não anda no Espírito, com certeza você vai errar, vai cair. Né? Então, vou estar encerrando aqui, irmãos. A gente vai estar abrindo para a gente estar ruminando. Algum irmão, se quiser acrescentar alguma coisa, se quiser ou fazer pergunta, né? ou sei lá, comentar, fazer algum comentário. E na semana, na outra semana a gente continua com mais um texto.